Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é bem simples e fácil, hein? Sabe aquelas latas que a gente acaba jogando fora? Hoje eu vou dar uma finalidade legal para elas. Então eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo porta-lápis de um jeito bem simples e fácil. Aquele jeitinho que eu mostro para vocês aqui no canal. Para esse DIY eu usei uma lata de leite de 400 gramas. Também usei 3 latinhas de atum, dessas latas que a gente acaba jogando fora mesmo. E também usei tinta acrílica. Você pode usar a tinta da sua preferência. E também eu precisei de um pincel, né? Antes de pintar as latas, eu passei uma camada de primer. Aí deixei secar e depois pintei todas as latas com tinta branca. Eu tô usando tinta PVA, mas você pode usar a tinta da sua preferência. E eu fiz a mesma coisa com todas as latas. Depois de toda a pintura pronta, eu deixei a tinta secar e ficou assim, olha. E depois, quando já estava seca, eu pintei essa bordinha aqui, olha, da parte de dentro da lata. E fiz isso com todas as latas. E ficaram assim, olha, todas sequinhas e prontas para receber a primeira pintura. Então, nas latinhas de atum, eu fui passando as cores que eu queria. Eu usei azul, amarelo e rosa. E depois que eu pintei todas as latas, eu deixei secar. Enquanto a tinta estava secando, no EVA eu fiz o corte da parte interna, que é onde eu quero forrar as latinhas. Então eu peguei uma latinha que ainda não pintei e usei como próprio molde. Eu virei assim, ó, a latinha de boca para baixo e marquei em volta. E ficou com um círculo assim. E depois é só recortar. E para recortar e dar certinho na lata, eu vou recortar por dentro do círculo. Então aqui, olha, eu vou tirar de um jeito grosseiro mesmo, e aqui eu começo a recortar pela parte de dentro da marca que eu fiz. E ficou assim, olha, e notem como vai dar certinho dentro da lata. Para recortar a lateral, eu notei que é a mesma largura da régua, então eu peguei a régua com a largura dela, marquei e recortei a tesoura. E depois é só encaixar aqui dentro da lata que vai dar super certo. E olha, ficou assim. E eu fiz a mesma coisa para todas as latas. Como essa latinha aqui ela é azul, então eu recortei no EVA azul, o fundo e a lateral também. E é só colocar aqui por dentro. E repetir o mesmo processo para o amarelo e para o rosa. Já na lata de leite eu não pintei por fora e só forrei com EVA pela parte de dentro. E aqui, olha, eu vou começar a colar as latinhas. Então, coloquei cola quente aqui, olha, nessa parte aqui. Vou posicionar uma das latinhas, passei cola por cima, colei a outra aqui na lateral. Lembrando de colocar cola entre as latinhas também e a lata grande. Aqui, olha, também passei cola. E também passei cola na latinha amarela para colar na lata maior. E fiz isso com todas as latas para que fique bem seguro. Aqui eu tenho uma tag e vou decorar. E para isso eu vou fazer uns pontilhados usando essa caneta aqui da Micron. E aqui é só contornar em volta, mas essa parte é opcional e você pode decorar como você quiser. Como eu achei que estava faltando algum detalhe na latinha, então eu decidi fazer essa tag aqui e também vou usar essa imagem desse ursinho muito fofo aqui para poder colar bem aqui, olha. Então eu usei fita dupla face e colei aqui. Eu poderia ter colado antes de colar as latinhas, mas eu decidi fazer essa parte só depois. Mas também deu super certo. E olha só que gracinha que ficou, gente. Não ficou lindo? Então agora é só colocar canetas, lápis. Nessas partes menores você pode colocar as coisinhas menores que a gente usa no nosso dia a dia. E olha só que lindo que ficou. Bom, nosso vídeo hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei pra mim, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!